Livro O Efeito Cumulativo. Alavanque sua renda, sua vida, seu sucesso, de Darren Hardy, editora Altalife. Capítulo 4. Impulso. Gostaria de apresentá-lo a um grande amigo meu. Esse amigo, também próximo de Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Michael Jordan, Lance Armstrong, Michael Phelps e todas as outras pessoas excelentes, afetará sua vida como nenhum outro. Gostaria de apresentá-lo ao IM, o grande IM, I-M, como gosto de chamá-lo. O grande IM é, sem dúvidas, uma das forças mais poderosas e enigmáticas do sucesso. Você não consegue ver ou sentir o IM, sabe quando ele está presente. Não dá para contar que ele apareça em todas as ocasiões, mas quando aparece, uau! O grande IM o lança para a estratosfera do sucesso. Uma vez que o IM estiver ao seu lado, quase ninguém poderá alcançá-lo. Estou animado com este capítulo. Quando implementar as ideias apresentadas a seguir, sua recompensa será 1000 vezes ou mais o que pagou por esse livro. Sério, essas ideias são ótimas. Aproveitando o poder do grande IM. Se recordar suas aulas de física no ensino médio, você lembra delas, não é? Lembrará da primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa haja sobre ele. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que algo interrompa seu impulso. Em outras palavras, pessoas sedentárias tendem a permanecer sedentárias. Pessoas empreendedoras que entram no ritmo do sucesso continuam trabalhando duro e acabam realizando mais e mais. Não é fácil criar impulso, mas quando conseguimos, sai da frente. Você se lembra de brincar em carrosséis quando era criança? Vários amigos se amontoavam, fazendo peso no carrossel, e cantavam enquanto você se esforçava para girá-lo. No início era lento. O primeiro passo era sempre mais difícil. Fazê-lo se mover a partir do repouso. Era necessário empurrar e puxar, fazendo caretas e gemendo, usando todo o seu corpo no esforço. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Parecia que não conseguiria. Depois de um grande e longo esforço, finalmente era capaz de obter um pouquinho de velocidade e correr ao lado dele, embora estivesse se movendo e seus amigos gritassem ainda mais alto. Para obter velocidade, era preciso continuar correndo cada vez mais rápido, puxando-o com toda a sua força. E finalmente sucesso. Você pulava e se juntava a seus amigos na alegria de sentir o vento no rosto e observando o mundo exterior se transformar em cores borradas. Depois de um tempo, quando o carrossel começava a desacelerar, você saltava e corria com ele por um tempo para acelerá-lo novamente, ou podia apenas dar alguns empurrões e pular de volta nele. Uma vez que estivesse girando em bom ritmo, o impulso tomava conta, facilitando que continuasse assim. Adotar uma mudança é a mesma coisa. Você começa dando um pequeno passo, uma ação de cada vez. O progresso é lento, mas assim que o hábito recém-formado entrar em ação, o grande IM se junta à festa. Seu sucesso e resultados se acumulam rapidamente. O mesmo acontece quando um foguete é lançado. Ele usa mais combustível durante os primeiros minutos de voo do que no restante da viagem. Por quê? Porque precisa se liberar da força da gravidade. Uma vez que consegue, pode planar em órbita. O difícil é sair do chão. Seus métodos e condicionamentos antigos são como a inércia do carrossel ou a força da gravidade. Tudo quer permanecer em repouso. Será necessário muito mais energia para sair da inércia e fazer seu novo empreendimento caminhar. Mas uma vez que tiver impulso, será difícil impedi-lo. Você será praticamente invencível, mesmo que agora esteja colocando consideravelmente menos esforço enquanto recebe maiores resultados. Já se perguntou por que as pessoas de sucesso tendem a ter mais sucesso, as ricas a ficarem mais ricas, as felizes de ficarem mais felizes e as sortudas de terem mais sorte? Elas têm imã.
Cada coisa boa atrai coisa boa. Mas o impulso trabalha dos dois lados da equação. Pode ser a seu favor ou contra você. Como o efeito cumulativo está sempre funcionando, os hábitos negativos, quando subestimados, podem começar a acelerar e a fazê-lo mergulhar em circunstâncias e consequências azaradas. Foi isso que nosso amigo Brad, do capítulo 1, experienciou. Ele ganhou 15 quilos com alguns pequenos hábitos ruins e experimentou grande estresse no trabalho e no casamento por causa do impulso negativo que esses hábitos geraram. A lei da inércia diz que os objetos em repouso tendem a permanecer em repouso. Esse é o efeito cumulativo trabalhando contra você. Quanto mais tempo passa sentado no sofá, assistindo a 2 homens e meio, é mais difícil se levantar e começar a se mexer. Então vamos começar imediatamente. Como fazer para que o grande Im o visite? Vá caminhando em sua direção, entre no ritmo, no clima, fazendo tudo o que abordamos até agora, fazendo novas escolhas com base em seus objetivos e valores centrais, fazendo com que essas escolhas funcionem por meio de novos comportamentos positivos, repetindo essas ações saudáveis por tempo bastante para estabelecer novos hábitos, criando rotinas e ritmos em sua disciplina diária e mantendo-se consistente por um longo período de tempo. Então, bum, o grande Im bate à sua porta, o que é ótimo, e você fica praticamente invencível. Pense no nadador Michael Phelps, que venceu 8 lendárias medalhas de ouro nas Olimpíadas de Verão de 2008 em Pequim. Como ele fez isso? Trabalhando com seu treinador, Bob Bowman, Phelps aperfeiçoou seus talentos ao longo de 12 anos. Juntos, eles criaram rotinas e ritmos e desenvolveram uma consistência de desempenho que preparou Phelps para obter impulso na hora certa nos Jogos Olímpicos. O relacionamento simbiótico de Phelps e Bowman é lendário devido ao seu escopo e ambição, sua total previsibilidade. Bowman exigia tanta consistência quando se tratava de treino, que uma das memórias mais vívidas de Phelps é quando Bowman permitiu terminar uma sessão de treinamento 15 minutos antes, para que pudesse se arrumar para um baile da escola. Isso aconteceu uma vez em 12 anos. Não é de se admirar que Phelps seja tão invencível na piscina. Você provavelmente tem um iPod. Já pensou na evolução que possibilitou que esse pequeno dispositivo fosse parar no seu bolso? A Apple já existia muito antes de lançar o iPod. Enquanto os computadores Mac sempre tiveram seguidores extremamente leais, eles ainda constituem uma pequena fração do mercado de PCs em geral. O iPod certamente não foi o primeiro MP3 player. Na verdade, a Apple entrou tarde no jogo, mas tinha algo poderoso a seu favor: a consistência de seus esforços em manter a lealdade de seus clientes, um comprometimento inabalável com a alta qualidade, o design inovador e a facilidade de uso. Ela transformou o MP3 Player em algo simples, legal, fácil de usar e promoveu por meio de campanhas publicitárias divertidas e criativas. E funcionou, acertou em cheio. Mas o iPod não foi um sucesso de um dia para o outro. Em 2001, ano do lançamento, a Apple passou de 30% de crescimento da receita no ano anterior para menos 33%. No ano seguinte, 2002, também teve um crescimento de receita negativo, de menos 2%. Mas em 2003, viram uma mudança para 18% positivos. Houve mais crescimento em 2004, chegando a 33%. Em 2005, seguiram o IM e boom, a Apple foi catapultada para 68% de crescimento da receita e agora tem mais de 70% da parcela do mercado de MP3 players. Desde então, como você sabe, o grande IM a ajudou a dominar o mercado de smartphones com iPhone, de distribuição de músicas digital com iTunes. Esse impulso também fez ressurgir o crescimento em seu mercado original de computadores pessoais. Com o grande IM a seu lado, eu não ficaria surpreso em vê-la expandir para outros mercados. O Google foi um pequeno mecanismo de busca com dificuldades por um tempo. Hoje também possui mais de 60% de seu mercado.
O YouTube, um espaço de compartilhamento de vídeos criado em fevereiro de 2005, foi lançado oficialmente em novembro daquele mesmo ano. Mas somente quando lançaram o curta digital Lazy Sunday, que foi ao ar originalmente no programa Saturday Night Live, é que um grande número de pessoas começou a acessar o YouTube para encontrá-lo. Esse vídeo se tornou viral. Teve mais de 5 milhões de visualizações antes que a NBC pedir para que fosse removido. Então não tinha mais como pará-lo. O site tinha imã. Atualmente, o YouTube tem mais de 60% do mercado de vídeos. O Google se encontrou com 2 jovens fundadores do YouTube e pagou a eles 1,65 bilhão para comprar o seu imã. Uau! E o que Michael Phelps, Apple, Google e YouTube têm em comum? Eles fizeram as mesmas coisas antes e depois de conseguir impulso. Seus hábitos, disciplinas, rotinas e consistência foram as chaves que liberaram o impulso para cada um. Se tornaram invencíveis quando o grande imã apareceu na festa. O poder da rotina. Fracassamos em algumas das nossas melhores intenções porque não temos um sistema de execução. É essencial incorporar seus novos comportamentos e atitudes em suas rotinas mensais, semanais e diárias para afetar qualquer mudança positiva real. Uma rotina é algo que você faz todos os dias sem falta, como escovar os dentes ou colocar o cinto de segurança, para que no fim a realize de maneira inconsciente. Similar à nossa discussão na seção Hábitos, se você observar qualquer coisa que faz de modo bem-sucedido, verá que provavelmente desenvolveu uma rotina para isso. Essas rotinas amenizam os estresses da vida, tornando nossas ações automáticas e eficazes. Para alcançar novos objetivos e desenvolver novos hábitos, é necessário criar novas rotinas que sustentem seus objetivos. Quanto maior o desafio, mais rigorosa deve ser nossa rotina. Já pensou em por que os acampamentos militares são tão difíceis, onde tarefas relativamente pouco importantes, como arrumar a cama, lustrar os sapatos ou ficar em pé e atento, se tornam tão extremamente importantes? Criar rotinas para preparar soldados para o combate é o modo mais eficaz de conseguir a eficiência, produtividade e desempenho confiável sob pressão intensa. As rotinas aparentemente simplistas, construídas e desenvolvidas durante o treinamento básico, são tão exatas que adolescentes moles, medrosos e desleixados são transformados em soldados definidos, confiantes e impulsionados pela missão em um período curto de apenas 8 a 12 semanas. Suas rotinas são tão bem ensaiadas que esses jovens soldados podem agir instintivamente, com precisão no meio do caos do combate. Esse nível intenso de treinamento e a prática prepara soldados para executarem seus deveres, mesmo sob a ameaça de morte iminente. Seus dias podem não ser tão rigorosos, mas sem a criação de rotinas adequadas no cronograma, os resultados da sua vida podem ser incontroláveis e desnecessariamente difíceis. O desenvolvimento de uma rotina de disciplina diárias previsíveis o prepara para vencer no campo de batalha da vida. O jogador de golfe Jack Nicklaus ficou conhecido por sua rotina pré-tacada. Ele executava religiosamente a dança que fazia antes de cada lance, uma série de passos mentais e físicos rotineiros que o deixavam totalmente focado e pronto para a tacada. Jack começava atrás da bola, então escolhia 1 ou 2 pontos intermediários entre a bola e o alvo. Enquanto caminhava e se aproximava da bola, a primeira coisa que fazia era alinhar a face do seu taco com seu alvo intermediário. Ele só posicionava os pés quando sentia que a face do taco estava devidamente enquadrada. Então tomava posição. A partir daí, balançava o taco e olhava para o seu alvo, depois seu alvo intermediário e o taco novamente, com uma repetição de visualização. Só depois é que dava a tacada. Durante um dos torneios Major mais importantes, um psicólogo cronometrou Nicklaus do momento em que tirou o taco da sacola até o momento em que acertou a bola, e adivinha só, em cada tacada.
da primeira até a 18ª, o tempo da rotina de Jack supostamente nunca variou mais de 1 segundo. Isso é incrível. O mesmo psicólogo cronometrou Greg Norman durante o seu infeliz colapso no Masters de 1996. E eis que sua rotina pré-atacada foi acelerando com o passar das rodadas. A variação da rotina atrapalhou seu ritmo e consistência. Ele nunca conseguiu tomar impulso. No momento em que Norman mudou sua rotina, seu desempenho se tornou imprevisível e seus resultados inconstantes. Os kickers do futebol americano também valorizam suas rotinas pré-chute, que os permite entrar em sincronia com as milhares de vezes que realizaram essa mesma ação. Previsivelmente, sem uma rotina pré-chute, seu desempenho sob pressão de tempo diminui enormemente. Os pilotos de avião passam a sua checklist pré-voo. Até quando já voou milhares de horas e o avião acaba de chegar com uma revisão de desempenho perfeita de um destino anterior, o piloto passa sua checklist pré-voo todas as vezes sem falha. Isso não só prepara o avião, mas o mais importante, faz o piloto se concentrar e o prepara para a performance que está por vir. De todos os grandes empreendedores e donos de empresa com quem trabalhei, vi que, junto aos bons hábitos, cada um desenvolveu rotinas para realizar as disciplinas diárias necessárias. É o único jeito que qualquer um de nós pode regular previsivelmente nosso comportamento. Não há um bom atalho para isso. Uma rotina diária constituída com base em bons hábitos e disciplinas separa as pessoas mais bem-sucedidas do resto. Rotinas têm um poder excepcional. Para criar rotinas lucrativas e eficazes, você deve antes decidir quais comportamentos e hábitos deseja implementar. Reserve um momento para rever seus objetivos do capítulo 3, bem como seus comportamentos que deseja acrescentar ou excluir. Agora é sua vez de ser Jack Nicklaus e descobrir sua melhor rotina pré-atacada. Seja decidido sobre quais os componentes serão usados. Uma vez estabelecida, digamos, uma rotina matinal, quero que a considere como algo inalterável até segundo aviso. Você levanta, você faz, sem discussão. Se alguém ou alguma coisa interromper, recomece para ancorar suas fundações para a performance que vem em seguida. Ampare seus dias. O segredo para ter alta performance em seus empreendimentos é construir sua performance em torno das rotinas de alta qualidade. Pode ser difícil e até fútil prever ou controlar o que aparecerá no meio do seu dia de trabalho, mas você quase sempre pode controlar como seu dia começa e termina. Eu tenho rotina para ambos. Compartilharei os aspectos de cada uma aqui para lhe dar algumas ideias e ajudá-lo a entender melhor o poder e a importância de construir seus novos comportamentos como rotinas disciplinadas. Começando com meus objetivos em mente, planejo meus comportamentos e rotinas. Talvez, compartilhando o que funciona comigo, você consiga identificar estratégias que gostaria de tentar. Hora de levantar. Minha rotina matutina é minha preparação pré-atacada, estilo Jack Nicklaus. Ela me prepara para o dia todo. Como acontece todas as manhãs, já está estabelecida e não posso pensar muito. O alarme do meu iPhone toca às 5, confesso, às vezes toca às 5h30, e eu aperto o botão de soneca. Então, sei que tenho 8 minutos. Por que 8? Não tenho ideia, pergunte ao Steve Jobs, foi ele que programou. Nesses 8 minutos faço 3 coisas. Primeiro, penso em todas as coisas pelas quais sou grato. Sei que preciso sintonizar a minha mente à abundância. O mundo busca, age e responde a nós de maneira muito diferente quando começamos o dia com um sentimento e uma orientação à gratidão pelo que já temos. Em seguida, faço algo que parece um pouco estranho, mas eu envio amor para alguém. Para obter amor, devemos dar amor, e uma coisa que eu quero mais é dar amor. Faço isso pensando em alguém, qualquer pessoa. Pode ser um amigo, um parente, um colega de trabalho ou alguém que conheci no supermercado. Não importa. E então, envio amor imaginando tudo o que desejo para essa pessoa.
Pode-se chamar isso de bênção ou de oração. Eu chamo de carta de amor mental. Em terceiro lugar, penso no meu objetivo número 1 e decido quais as 3 coisas que farei no dia para chegar mais perto de alcançá-lo. Por exemplo, quando escrevi isso, meu objetivo número 1 era aprofundar o amor e intimidade no meu casamento. Todas as manhãs planejo 3 coisas que posso fazer para garantir que minha esposa se sinta amada, respeitada e linda. Quando acordo, coloco café para fazer e, enquanto ele passa, faço uma série de alongamentos por cerca de 10 minutos, algo que aprendi com o Dr. Oz. Quando se levanta o peso na vida inteira, como eu fiz, você acaba ficando travado. Percebi que o único jeito que conseguiria incorporar mais alongamento à minha vida era transformá-lo em uma rotina. Eu precisava descobrir aonde conseguiria encaixá-los em minha agenda. Enquanto passava o café, era um momento ótimo. Depois de me alongar e servir meu café, sento em minha confortável cadeira reclinável de couro, configuro um alarme de 30 minutos no meu iPhone, nem mais nem menos, e leio algo positivo e educativo. Quando meu alarme toca, pego o meu projeto mais importante e trabalho nele por meia hora com foco e esforço total, sem distrações. Note que ainda não verifiquei meus e-mails. Então, toda manhã às 7 horas, faço o que chamo de hora de calibração, um compromisso recorrente estabelecido em minha agenda em que reservo 15 minutos para calibrar meu dia. É hora em que repasso meus 3 objetivos-chave de 1 ano e de 5 anos, meus principais objetivos trimestrais e o meu maior objetivo da semana e do mês. Então, na parte mais importante da minha hora de calibração, revejo ou estabeleço minhas 3 prioridades mais valiosas daquele dia, perguntando a mim mesmo: se fizesse apenas 3 coisas hoje, quais seriam as ações que produziriam os maiores resultados para me aproximar dos meus maiores objetivos? Aí é só, depois disso, que eu abro os meus e-mails e envio uma chuva de tarefas e delegações para o restante da minha equipe para que comece seu dia. Rapidamente fecho meu e-mail e começo a trabalhar nas minhas PMV, prioridades mais valiosas. O resto do dia pode ter milhões de formas diferentes, mas enquanto eu passar pela minha rotina matinal, a maioria das disciplinas-chave que preciso praticar serão realizadas e estarei adequadamente equilibrado e preparado para ter um desempenho de nível muito mais alto do que se começasse cada dia de modo inconstante, ou pior, com um conjunto de maus hábitos. Bons sonhos. À noite gosto de fechar o caixa, algo que aprendi na época que fui garçom em minha juventude. Antes de ir para casa, tínhamos que fechar o caixa, ou seja, entregar todas as notas fiscais, recibos de cartão de crédito e dinheiro. Tudo tinha que bater ou teríamos grandes problemas. É importante fechar o caixa do desempenho do seu dia. Comparado ao seu plano para o dia, como você se saiu? O que precisa encaminhar para o plano de amanhã? O quanto mais precisa ser acrescentado com base no que apareceu no decorrer do dia? O que não é mais importante e pode ser excluído? Além disso, gosto de registrar no meu diário qualquer ideia nova, momentos de compreensão, insights e estratégias. Finalmente, gosto de ler pelo menos 10 páginas de um livro inspirador antes de dormir. Sei que minha mente continua a processar a última informação consumida antes de dormir, então quero focar minha atenção em algo construtivo e útil ao progresso de meus objetivos e ambições. É tudo. Tudo pode desmoronar durante o dia, mas como eu controlo seu início e seu fim, sei que sempre começarei e terminarei fortalecido. Agite as coisas. De vez em quando, gosto de interromper minhas rotinas. Caso contrário, a vida fica sem graça e eu paro no tempo. Um exemplo fácil é o treino com pesos. Quando treino da mesma forma no mesmo horário, fazendo os mesmos movimentos repetitivos semana após semana, meu corpo para de mostrar resultados cumulativos. Fico entediado, perco minha paixão e o grande M não aparece. Por isso é importante agitar as coisas, desafiar-se de novas formas e renovar sua experiência.
Agora estou trabalhando em incluir mais aventuras em minha vida. Estabeleço objetivos semanais, mensais e anuais para fazer algo que normalmente não faço. Na maior parte do tempo, não é algo muito drástico, mas coisas como ingerir alimentos diferentes, fazer uma aula, visitar um local novo ou entrar em um clube para conhecer pessoas novas. Essa mudança de local faz com que eu me sinta vivo, ajuda a recuperar minha paixão e oferece oportunidades para novas perspectivas. Observe suas rotinas. Se algo que costuma energizá-lo agora é tedioso ou já não gera mais os mesmos resultados poderosos, mude. Entrando no embalo, descobrindo o seu novo ritmo. Uma vez que suas disciplinas diárias se tornem uma rotina, faça com que a sucessão desses passos crie um ritmo. Quando suas disciplinas e ações correspondem a um ritmo regular semanal, mensal, trimestral e anual, é como se você colocasse um tapete vermelho de boas-vindas na porta da frente para o grande IM. Como as rodas de uma locomotiva a vapor. Não é preciso muito para evitar que se movam quando a locomotiva está parada. Um bloco de madeira de 2,5 metros colocado sob a roda da frente basta. É necessária uma quantidade incrível de vapor para que os pistões se movam e causem uma série de conexões que façam as rodas saírem do lugar. O processo é lento, mas assim que o trem começa a se mover, as rodas entram num ritmo e a pressão permanece consistente. O trem ganha impulso e é bom sair da frente. A 90 km por hora, esse trem pode atravessar uma parede de concreto de 1,5 metro reforçada por aço e continuar seguindo em frente. Antever seu sucesso como uma locomotiva imbatível pode ajudá-lo a manter o entusiasmo e entrar no seu próprio ritmo. Quando as disciplinas e ações desenvolvem um ritmo, você recebe o grande IM. Além dos meus ritmos diários, também faço planos com antecedência. Por exemplo, ao revisar meus objetivos de aprofundar o amor e intimidade em meu casamento, projetei um cronograma de ritmo semanal, mensal e trimestral. Sei que isso não soa muito romântico, mas talvez você tenha notado que mesmo quando algo tem uma prioridade alta, se não incluí-lo na sua agenda, muitas vezes ele não acontece, não é mesmo? Certamente não com a regularidade necessária para entrar no grande ritmo. Funciona assim. Toda sexta-feira, Georgia e eu temos nossa noite romântica e saímos ou fazemos algo especial juntos. Às 18 horas, soa um alarme em nossos iPhones e não importa o que estejamos fazendo, a noite romântica começa. Todo sábado é dia de família, o que significa nada de trabalho. Basicamente, devotamos o tempo do pôr do sol da sexta-feira ao nascer do sol de domingo ao casamento e à família. Se não se cria esses limites, um dia tem a tendência de se esticar para o outro e, infelizmente, em geral, as pessoas que deixamos de lado são as mais importantes. Todo domingo à noite, também às 18 horas, temos nossa avaliação de relacionamento. Essa é uma tática que aprendi com especialistas em relacionamento, Linda e Richard Eyre, em uma entrevista que fiz com eles para a edição de outubro de 2009 da Success Audio Series. Durante esse tempo, discutimos as vitórias e derrotas da semana e também os ajustes que precisamos fazer em nosso relacionamento. Começamos a conversa contando um para o outro algumas coisas que gostamos no outro durante a semana anterior. É útil começar com as coisas boas. Então, usando a ideia que aprendi em minha entrevista com Jack Canfield, perguntamos, em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota, como você classificaria nosso relacionamento essa semana? Isso faz com que a discussão sobre vitórias e derrotas flua. Minha nossa! Então conversamos sobre os ajustes que precisam ser feitos com a seguinte pergunta: o que é preciso para que nossa experiência seja nota 10? No final da discussão, ambos nos sentimos ouvidos e corroborados e deixamos claras nossas observações e desejos para a semana seguinte. Esse é um processo incrível. Eu recomendo,
se você tiver coragem. Todo mês, Georgia e eu também agendamos algo único e memorável. Jim Rohn me ensinou que a vida é simplesmente uma coleção de experiências. Nossos objetivos devem ser aumentar a frequência e intensidade de experiências boas. Uma vez por mês, tentamos fazer algo que crie uma delas com intensidade memorável. Pode ser dirigir até as montanhas, fazer uma caminhada ambiciosa, ir até Los Angeles para experimentar um novo restaurante sofisticado, navegar na Bahia, não importa. Algo fora do comum que tenha uma sensação intensificada e crie uma lembrança permanente. A cada 3 meses, planejamos uma folga de 2 ou 3 dias. Gosto de fazer uma revisão trimestral de todos os meus objetivos e padrões de vida, e esse é um período ótimo para verificar mais profundamente como as coisas estão caminhando em nosso relacionamento. Depois temos nossa viagem especial de férias, além das tradições de fim de ano, nossa caminhada de ano novo e o ritual para estabelecer objetivos. Veja que, uma vez que tudo isso é agendado, não é mais necessário pensar no que precisa fazer. Tudo acontece naturalmente. Criamos um ritmo que nos dá impulso. Registrando o seu ritmo. Quero compartilhar com você algo que criei para mim mesmo e que me ajuda a chegar no ritmo de um novo comportamento. Chamo isso de registro de ritmo e acredito que você pode achar extremamente útil. Nota da leitora. Nessa página, o autor coloca uma tabela chamada de registro de ritmo, em que ele coloca os dias da semana, de segunda a domingo, ao lado uma linha para realizado, objetivo e diferença. Nesse caso, ele colocou como comportamento ou ação 3 ligações a mais, 3 apresentações a mais, 30 minutos de exercício cardio, sessão de musculação, ler 10 páginas de um bom livro, ouvir 30 minutos de um áudio educativo, beber 5 litros de água, café da manhã saudável, tempo dedicado aos filhos, noite romântica com a esposa, hora de oração ou meditação, rotina de registro no diário. Cada um desses comportamentos ao lado vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para ser marcado. E ao lado, se foi realizado, quantos foram realizados e quantos ele deixou de realizar. Prosseguindo com a leitura. Se quiser beber mais água, aumentar a quantidade de passos diários ou cumprimentar sua esposa de maneira mais afetuosa, não importa qual seja o comportamento que tenha decidido ser necessário para movê-lo em direção a seu objetivo, faça um registro para garantir que esteja estabelecendo um ritmo. Você pode fazer o download de uma cópia desse documento gratuitamente em www.altabooks.com.br. Os ritmos da vida. Quando as pessoas iniciam um novo empreendimento, quase sempre passam do limite. É claro que eu quero que você se sinta animado com o estabelecimento de um ritmo para o sucesso, mas precisa encontrar um programa que possa fazer de modo positivo e absoluto no longo prazo, sem negociação. Não quero que pense nos ritmos que realizará essa semana, nesse mês ou mesmo nos próximos 90 dias. Quero que pense no que poderá fazer pelo resto da vida. O efeito cumulativo, os resultados positivos que quer experimentar na vida, será o resultado de escolhas e ações inteligentes repetidas consistentemente ao longo do tempo. Você ganha quando dá os passos certos todos os dias, mas fracassa quando exagera na dose muito cedo. Um amigo da equipe da Success, que permanecerá anônimo para proteger o culpado, decidiu entrar em forma depois de ver uma foto dele que postei no Twitter. Essa foi uma grande mudança de estilo de vida. No entanto, ele passa pelo menos 12 horas por dia sentado e odeia se exercitar. Antes explicava que encontrava maneiras de evitar usar determinadas louças ou acessar arquivos que exigissem que se agachasse para pegá-los, para você ver o quanto ele era avesso a atividades físicas.
Ainda assim, decidiu entrar em forma. Matriculou-se em uma academia, contratou um personal trainer e começou a treinar 2 horas por dia, 5 vezes por semana. Eu disse: Richard, vamos chamá-lo assim, isso é um erro. Você não será capaz de manter esse comprometimento e acabará parando. Você está fadado ao fracasso. Ele se opôs, garantindo que mudaria para sempre. Até seu treinador recomendou o esforço intenso. Ele disse: estou comprometido, quero conseguir ver minha barriga de tanquinho. Richard, qual é o seu verdadeiro objetivo? Perguntei a ele. Eu sabia que ele não pretendia virar capa de Men's Fitness. Desejo ficar esbelto, quero ser saudável, ele me disse. Por quê? Perguntei. Quero ter vitalidade. Quero viver o bastante para ver meus netos nascerem, respondeu. Essas eram suas motivações reais e significativas. Richard queria algo de longo prazo. Isso significa que não estava se inscrevendo apenas em um desafio de verão, mas em um compromisso de longo prazo com os exercícios. Certo, falei. Você me convenceu. Mas está exagerando. Conseguirá fazer isso por 2 ou 3 meses e dirá: não tenho 2 horas para treinar, então acho que não vou hoje. Isso acontecerá várias vezes. Treinar 5 vezes por semana vai se transformar em 2 ou 3 e você ficará desencorajado e logo tudo acabará. Eu sei que está realmente animado agora. Então vamos fazer o seguinte. Treine 2 horas por dia, 5 vezes na semana, por enquanto. Já é muito para que as rodas saiam da inércia. Mas não faça isso por mais de 60 ou 90 dias. Depois quero que diminua para 1 hora ou 1 hora e 15 minutos. Você ainda poderá treinar 5 vezes por semana, mas eu provavelmente o encorajaria a ir 4 vezes. Faça isso por mais 60 ou 90 dias. Então quero que considere 1 hora por dia, por no mínimo 3 vezes por semana, 4 se estiver muito inspirado. É esse o programa no qual quero que você considere trabalhar, porque se não fizer algo que possa manter, não fará nada. Eu realmente precisei lutar para fazer com que Richard compreendesse isso, pois naquele momento ele estava muito ávido. Achava que seria capaz de manter a nova rotina a vida inteira. Para alguém que nunca se exercitava, começar a treinar 2 horas por dia, 5 vezes por semana, é fracasso na certa. É necessário criar um programa que possa realizar por 50 anos e não 5 semanas ou 5 meses. Não tem problema em dar seu máximo por um tempo, mas precisa ver a luz no fim do túnel para poder diminuir o ritmo. É sempre possível encontrar 45 minutos a 1 hora, algumas vezes por semana, mas 2 horas, 5 vezes por semana, para fazer com que sua rotina funcione, nunca acontecerá. Lembre-se, a consistência é um componente crucial do sucesso. O poder da consistência. Eu mencionei que, se há uma disciplina que me dá vantagem competitiva, é a minha habilidade de ser consistente. Nada acaba com grande êxito com mais rapidez e mais certeza do que a falta de consistência. Até mesmo pessoas boas, apaixonadas e ambiciosas, com boas intenções, podem não ter consistência suficiente. Mas ela é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para alcançar voo em direção a seus objetivos. Pense assim, se nós voássemos de Los Angeles para Manhattan, mas você decolasse e pousasse em todos os estados entre esses destinos enquanto eu voasse direto, mesmo que você fosse a 800 quilômetros e eu a 300, eu ainda venceria com grande folga. O tempo e a energia necessário para parar e recomeçar repetidas vezes, ou a voltar ao impulso, faz com que sua viagem demore pelo menos 10 vezes mais. Na verdade, é muito provável que nem chegue ao fim. O combustível, a energia, a motivação, a crença, a determinação acabariam em um determinado momento. É muito mais fácil e requer muito menos energia decolar uma vez e manter uma velocidade regular, mesmo que seja mais devagar que todo mundo no decorrer de todo o trajeto. A bomba do poço. Quando começar a pensar em relaxar suas rotinas e ritmos, considere o grande custo da inconsistência. Ela não cria a perda de uma única ação e de pequenos resultados. Seu progresso sofrerá um colapso total e uma perda de impulso.
Pense em um poço com uma bomba de água manual que usa um cano para extrair a água do lençol freático muitos metros abaixo da terra. Para que a água chegue até a superfície, você precisa bombear a alavanca do poço para criar a sucção que carrega a água e a faz jorrar. Quando a maioria das pessoas começa um novo empreendimento, pegam a alavanca e começam a bombear com força. Assim como Richard, seu plano de entrar em forma, elas ficam animadas e comprometidas. Bombeiam, bombeiam e bombeiam, mas depois de alguns minutos ou semanas, quando não vem a água, que são os resultados, desistem totalmente. Não entendem quanto tempo demora para criar o vácuo necessário para sugar a água para o cano e finalmente fazê-la jorrar do balde. Assim como o carrossel, o foguete espacial ou o motor a vapor sai da inércia, é preciso muito tempo, muita energia e consistência para bombear a água. A maioria das pessoas desiste, mas as pessoas inteligentes continuam a bombear. Aquelas que perseveram e continuam bombeando e alavancando acabarão conseguindo algumas gotas de água. É aí que algumas pessoas dizem: mas você deve estar de brincadeira. Tudo isso para quê? Algumas gotas miseráveis? Pode esquecer. Muitas pessoas jogam as mãos para os céus em derrota e desistem, mas os inteligentes persistem um pouco mais. Aí é que a mágica acontece. Se continuar bombeando, não leva muito tempo para que consiga um jato de água intenso e constante. Esse é o seu sucesso. Agora que a água está fluindo, você não precisa mais bombear a alavanca com tanta força ou rapidez. Na verdade, fica mais fácil. Para manter a pressão constante, basta bombear a alavanca com consistência. Esse é o efeito cumulativo. E o que acontece se parar de bombear por muito tempo? A água retorna ao chão e você volta ao ponto inicial. Se tentar bombear a alavanca com facilidade e consistência, não conseguirá a água. O imã foi embora. A água já está lá no fundo. A única maneira de trazê-la de volta é bombear com força de novo. É assim que a maioria de nós vive a vida, aos trancos e barrancos. Começamos um novo negócio e diminuímos as férias. Começamos uma rotina de fazer 10 novas ligações de prospecção por dia, ganhamos um pouco e voltamos ao modo neutro. Ficamos animados com a rotina da noite romântica, com nossos companheiros, mas em algumas semanas voltamos à Netflix com pipoca de micro-ondas no sofá e sextas à noite. Vejo pessoas comprarem um livro novo, se matricularem em um novo programa de seminário e irem à loucura por algumas semanas ou meses. Depois param e acabam de volta onde começaram. Isso parece familiar? Falte apenas 2 semanas de qualquer coisa, treino da academia, gestos afetuosos em relação ao seu companheiro ou ligações como parte da sua rotina de trabalho, e não perderá apenas os resultados que teria produzido nessas 2 semanas. Se isso fosse tudo o que perdesse, e é o que a maioria das pessoas pensa, não haveria muitos problemas. Mas ao relaxar, mesmo que por um curto período, você acaba com o imã. Ele morre. E isso é uma tragédia. Para ganhar a corrida, você precisa de ritmo. Seja a tartaruga, a pessoa que, com tempo suficiente, será praticamente qualquer um em qualquer competição como resultado de hábitos e comportamentos positivos aplicados de maneira consistente. Isso colocará o espírito positivo de volta em seu impulso e o manterá lá. Fazer a escolha certa, manter os comportamentos certos, praticar hábitos perfeitos, seguir de maneira consistente e conservar o impulso é uma coisa mais fácil de falar do que fazer, especialmente no mundo dinâmico, em constante mutação e sempre desafiador, que compartilhamos com bilhões de outras pessoas. No próximo capítulo, falaremos sobre as muitas influências que, principalmente sem sabermos, podem ajudar ou impedir sua habilidade de ter sucesso. Essas influências são dominantes, persuasivas e constantes. Aprenda a usá-las ou acabará perdendo por causa delas. Deixe-me mostrar como. Faça o efeito cumulativo trabalhar a seu favor. Resumo dos passos de ação. Criam suas rotinas matutina e noturnas aparadoras.
Planeje uma rotina de alta qualidade, previsível e à prova de falhas para a sua vida. Liste 3 áreas da vida que você não tem consistência suficiente. O que essa inconsistência lhe custou até agora? Faça uma declaração de se manter resoluto em seu novo comprometimento com a consistência. Em seu registro de ritmo, escreva meia dúzia de comportamentos-chave relevantes aos seus novos objetivos. Eles devem ser comportamentos para os quais você deseja estabelecer um ritmo e acabar criando um impulso, o grande imã. Fim do capítulo 4.